Agora, a história mais interessante de hoje é a versão popular da história. Essa versão é tão legendada, eu acho, é uma lenda. É tão dramática e incrível, no sentido de louco. E na China, todo mundo conhece essa história. Todo mundo. Não é difícil acreditar um país de pessoa que comum, que não estuda história e nada, tinha o conhecimento de uma lenda como dessa no século 9 a.C. Na China é muito comum dar isso. A gente dá muito valor na história. Também história parece muito interessante também, tá? Aí, o que aconteceu na versão popular? Realmente, aquele briga entre quem é mais favorita do rei existe. Só que vamos começar no início, coisa esquisita. Que lembra no último slide, na última aula, a gente fala sobre, tinha uma música infantil estranha que o rei Shenwang ouvia na rua. O que é isso? A lua vai nascer, o sol vai se pôr, o arco de amuleira e a árvore de bambu vão acabar com o país de Zhou. Eu até falei um pouquinho o que exatamente isso significa, essa música, não é? Então, agora, essa música tem muito a ver ligado com essa lenda, tá? Então, eu falei, a partir de aqui, é lenda, não necessariamente realidade. É uma versão, vamos falar aqui, de realidade, reflexo alguma coisa, é verdade, mas muitas coisas são invenção, tá? Então, antes disso, a gente fala aquele briga, depois de trocar a rainha, e depois de causar o Marquês estava com raiva, com uma vingança, tudo isso é verdade, mas agora é versão romântica. Ok, então a gente analisa essa musiquinha. Vamos falar que a musiquinha de criança, porque criança é considerada inocente. Então, quando você ouvir a música de criança vem de nada, normalmente é algum tipo de verdade escondido. Então, lua, na cultura chinesa, é o yin, não é? Negativo ou feminino. Então, se lua vai subir, vai nascer, isso significa vai ter uma mulher levantar a poder, tá? Então, sol vai se pôr. Sol é o yang, é um positivo, é o homem. Então, a mulher vai levantar, o homem vai crescer. Então, isso que é a primeira coisa, primeira parte da música. E depois de Sangongji Dai de Wanzhouguo, esse arco de amoreira e a java é um saco para você colocar, guardar os flash. Então, tem uma coisa, dois objetos que de arco de amoreira e a java feito de bambu vai acabar com o Zhou. Então, última vez eu só falei essa música, que lembra que o AD Shenwang que ele estava tentando salvar a dinastia. Quando ele ouviu essa música, o que ele fez? Ele mandava matar todo mundo que vende arco flash, não é? Foi proibida, blá, blá, blá. Mas a gente sabe, muitas histórias na história, quando acontece uma coisa que realmente vai acontecer, aí não adianta você matar quem queimar quantos arcos, quantos flashes, ele vai acontecer de qualquer jeito. Agora, na versão muito popular sobre o fim do Zhou, a gente vai ver essa música faz todo sentido, ok? Então, entendemos música, está sugerindo, vai ter uma mulher aparecer. Mas nossa história até agora já tem uma mulher, né? Não é Bao Si, não é? Aí vamos continuar a entender. O nascimento de Bao Si. O Bao Si, tá? A lenda até inclui livros sérios de história de Shi Ji, registro de historiador, também mencionou essa história. É bem estranha. Como é que é o nascimento dela? Primeiro, ela nasceu órfã, sem pai, sem mãe. Muito estranha. E até como ela nasceu também é uma coisa muito difícil até explicar. Como é que é? A história fala época no Xia Chao, Xia. Aquele primeira dinastia que estava procurando, não tinha nenhum registro em papel, não é? Então, eu falei que a gente tinha muito fé, essa dinastia existia. Aí, na época de Xia Chao, uma vez tinha dois dragões, de repente, dois dragões aparecendo no palácio. Tinha uma briga, não sei o que aconteceu, aí o dragão sumiu. Quando o dragão sumiu, aí deixaram uns líquidos, tá? Que aquele, eu acho que estou faltando uma palavra, que coisa da boca, tá? Aí estão os dragões no chão.
Então, o dragão é considerado um animal muito especial, mágica. Então, quando esse dois dragões sumir, aí a pessoa que vê o que deixava no chão, tá? Ok, só um momentinho. Vou pegar essa. Ok. É a palavra saliva. Isso aí, saliva. Deixava a saliva do dragão. Aí o saliva está no chão. Ele tinha muito medo. O que ele fez? Eles juntaram essa saliva e colocaram numa caixa. E depois, eles fecharam a caixa e nunca mais abriram. Essa caixa passaram mais de 1000 anos. Passou a dinastia Shanchao inteiro, ninguém tinha coragem de abrir a tocar. Aí, até chegou no final de Zhou. A caixa ainda estava aguardando na Palace. Tá? Então, claro que tem alguém, sempre tem curiosidade, queria abrir e ver o que é, né? Então, é um rei que abriu, esse não era Carol Yuan, da anterior. Abre, vi esse registro sobre essa caixa de saliva do dragão e pedi para ela foi buscar e abrir e ver o que é. Quando eles abrem essa caixa, todo mundo sabe o que aconteceu quando você abre o caixa de Pandora. Aqui aconteceu a mesma coisa. Então, saiu o quê? Saiu essa saliva, vindo um lagarto preto. E esse lagarto começa a correr, ok? E todo mundo queria pegar e não sei o que aconteceu. Imagina aquele bagunça. E depois eles sumiram. Sumiram como? O lagarto correndo em direção de uma menina que trabalha no Palace. E depois, quando eles correndo nessa direção, bater nela, sumiu. Ok. Depois aconteceu. E essa menina fica grávida. E depois ela deu luz de uma menina. Claro, tem que ser uma menina. Morrendo de medo, o que ela fez? Ela jogou fora essa menina. Quando ela jogou fora essa criança, nessa época, já chegou na época de nossa Yuan, tá? Na época de Li Yuan, desculpa, o rei anterior. Aquele estava queimando tudo, arco, flecha, música já está começando, né? Ok, aí tinha um casal, lembra, um casal foi vender arco e flecha no Palace, porque eles, na cidade, eles não sabiam a lei que agora é proibido vender arco e flecha, não sabia. Aí o casal foi lá vender. Então, no caminho, a esposa foi prendido pela autoridade, porque ela estava vendendo arco e flecha, ela proibida. Então, depois matou ela. E o marido, tem quando chance de naquela bagunça, conseguia fugir. Aí, quando o marido saindo, correndo da cidade, de repente, ouvi uma criança chorando no rio. Aí eu fui ver, foi uma criança abandonada, jogando lá. Aí ele acha que agora ele está sozinha, a esposa já morreu, então vai precisar de uma criança fazer companhia no futuro. Então, ele pegou essa menina, voltou para casa e criou essa menina. Não somente isso, ela leva essa menina ficar no reino Bao, que exatamente é Bao de Baozi. Tá? Então, essa menina criou no reino Baozi. Quando ela cresceu, ela é uma menina extremamente linda e muito famosa, especial. Ok, por acaso, o vassalo do Balde, esse reino, ele ficava, estava criticando o rei, falando que o rei Yuan estava falando tudo errado, então o rei não está gostando, ele está preso. Então, neste momento, a família dele queria salvar o rei, esse vassalo do Bao. Aí o que ele fez? Mandar essa menina Bao Si, muito famosa dela, para, tipo, para trocar a liberdade do vassalo. E funcionou. Assim que o Bao Si virou a nova favorita do rei. 好, voltamos para ver essa história incrível. A gente fala que tem essa briga de favorita. E aonde vem essa menina, a história tão esquisita. Então, a música não está falando que a lua vai nascer, o sol vai se pôr. Agora, a mulher e a java de bambu.
totalmente bate, combina com a música, o que vai acontecer, não é? Aí o Bao Si entra no palace. Ok, ela virou nova favorita. Depois ela teve um filho. E sorriso que vale 1000 peças de ouro. O que é isso? Tá. A gente sabe que Bao Si é nascido tão estranha a história dela. Ninguém entendia exatamente como que ela realmente é ser humano ou não é, o quê. E ela, porque é tão diferente, também entre os hábitos dela diferente também. Por que agora a gente tem essa história de sorriso que vale 1000 peças de ouro? Porque ela não sorria, gente. Ela não sorria, nunca ri, mas por que isso? O rei queria tanto agradecer, ela deixa ela rir. Ela falou que ela não sabe como sorrir. Parece que ela faltava músculo, uma coisa. Ela não sabe fazer isso. Então, essa é uma coisa famosa no reino. E tem gente que fala que é muito estranha. Ela não pode ser humana, tá? Aí, o rei queria tanto ver que Bao Si poderia sorrir um pouquinho. Aí, há sorriso que vale 1000 peças de ouro. Vai começar a história. Ok, neste momento, sempre tem alguém que vai ter uma ideia muito boa. A sugestão de Guo Shifu, ok. Guo Shifu era primeiro-ministro. Pelo desenho, a gente sabe, não podia ser gente boa, né? Ok. Então, Guo Shifu falou que uma vez, quando no Ano Novo Chinês tinha alguns fogos, fogo artificial, aí ele lembrava que ouviu rainha, parece sorrir um pouquinho, parece. Então, ele acha que, será que o fogo é meio ligado, que o som, a luz, meio ligado com a felicidade, a alegria da rainha? Então, lembra o que tem agora? Grande Muralha. Grande Muralha ainda não é objeto nacional. Eu falei que ele está iniciando no final de Zhou. Naquela época, o problema com o Oeste já ficando forte. Então, finalmente, os chineses escolheram, vamos construir uma parede para separar a fronteira, tá? Ok. E como que ele funciona esse sistema? Então, Grande Muralha não somente defender a fronteira, ele também é um sistema de alarme. Como funciona? A gente pode ver aqui tem uma torre, não é? E quando você passou algum ponto, vai ter mais uma torre. Então, essas torres, quando se for de manhã, se você vê o inimigo está chegando, vai atacar a China, então você coloca fumaça. Fumaça é branco, tá? Branco. Então, acho que depois de colocar outra aqui, pode mudar a cor também. Mas se for de dia, é fumaça. Quando é noite, você coloca fogo. Então, torre mandar sinal, aí, segunda torre vê, aí mandar sinal. E depois, transferido para a outra. E fica muito rápido. Então, daqui um pouco, a parede ou fronteira inteira já está sabendo, tem a gente atacando a China. Tá? Então, isso funciona até século XVI. Ok. Então, na época, eu falei que não tinha uma obra ainda, não estava tão grande, e cada o feudo fazer o seu objeto, eles não são conectados ainda, grande muralha, mas está começando. Então, quando falando no proteger o rei ou capital, o sistema dizendo já existe, já era assim. Então, o que é? Quando tem alarme, então o rei vai mandar colocar o fogo, a fumaça. Então, os vassalos de outro reino, quando vêm, vai levar todos os soldados correndo para a capital para proteger o rei. Esse que é o sistema, ok? Mas ele é uma coisa muito séria, né, gente? Imagina. Não é uma brincadeira, né? Aí, brincadeira. O que aconteceu? Então, voltamos com nossa Hao Shifu. Guo Shifu, desculpa. Guo Shifu falou, quando via que a rainha estava feliz, alegre, viu o fogo, parece que ela tem uma felicidade ligada com o fogo. Não tem fogo maior, mais forte do que na Grande Muralha, né? Que tal a gente, acender o fogo à noite?
fazer uma brincadeira com os vassalos. Aí os vassalos vêm de sinal, eles vêm correndo com tanta gente, e eu acho que a rainha vai ficar muito feliz e ela vai rir. Essa é a sugestão dele. Então, quando lê essa parte de história, nunca acredita como que alguém pode ter uma ideia dessa. Ok, quanta imaginação. Aí, ele falou isso. O rei, ele queria, usando uma ferramenta tão séria, que a ferramenta ligada com segurança do país, como uma brincadeira pessoal, só para deixar a mulher dele feliz. É ponto que ele fez. Ok. Eles já acenderam fogo à noite. Claro, não tinha nenhum ataque, não tinha alarme, não tinha nenhum inimigo. Então, eles acenderam fogo e daqui a pouco todos as torres foram ligadas. Aí os vassalos, quando viram o sinal, iam correndo para a capital e para salvar o rei. Quando eles chegaram lá, só viu o quê? Os dois tinham uma festa lá em cima de torre e nossa bolsa ria. Ela viu toda essa gente, tantos soldados estavam lá que batendo boca, ninguém sabia o que acontecendo, e ela ria. Quando ela estava rindo, vocês imaginam como que esse vassalo pensava no momento? Como que esse raiva? Olha, eles não estavam felizes já, tá? A gente sabendo que o dinastia está na fim. Ninguém gostava do rei. Eles fizeram tanta coisa errada. Agora, eles correm para salvar o rei, e o que aconteceu era uma brincadeira. Então, os vassalos voltaram para casa. Cada um tem seu cálculo. Cada um já está pensando em coisa diferente. Então, voltamos uma vida real agora, tá? Lembra que vingança de Maquis? Maquis do Shen estava com muita raiva e juntando união com os Quanzhong para atacar o Haojin. Neste momento, o alarme é verdade. Realmente tem ataque. Ok, claro, vamos correndo para acender os fogos nessa vez. A vida real agora, tá? Então, acender os fogos porque tem ataque de verdade. Só que, nessa vez, os vassalos veio ou não? Alguém chegou ou não? Lembra aquela história de que o lobo chegou de criança? Nessa vez, ninguém, gente. Ninguém. Aí, o resto é história. Acabou o Haojin. Enorme incêndio, queimaram tudo. Que até hoje, que arqueólogo não conseguia achar nada, porque queimou tudo. Não tem nada mais. Então, uma noite, era uma brincadeira, depois lidar para o fim da dinastia. Mas eu falei, essa brincadeira com os vassalos era uma versão popular. A original, essa história, ela no Lü Shi Chunqiu. Esse também é um livro histórico. Só que nesse livro, que a versão não era acender fogo, ela bater a tambor, tá? Só que quando chegar na versão na Shi Ji, a registro de historiador, já viram a versão de acender fogo no torre. Então, a gente não sabe realmente tem quantas verdades escondidas, porque a gente sabe o dinastia Xizhou acabou por causa do ataque de Shengguo e Quanzhong. Essa a gente sabe. Mas realmente tem esse detalhe por causa de brincadeira com os vassalos, a gente não sabe. Só que a história fica muito famosa na China. Então, isso, tá? Então, felicidade da rainha é famoso, chamado que vale 1000 peças de ouro. Na verdade, quando ela riu, acabar o país, acabar a cidade, tá? Então, a música esquisita, infantil, essa lua vai nascer, o sol vai se pôr, faz todo sentido, ok? 好的? Então, acabou nossa dinastia. Tem lição, não há? Essa dinastia, até agora, já vê, ele durou, Xizhou da Zhou Ocidental, ele durou 400 anos. Zhou tem mais de 400 anos, mas em uma forma totalmente diferente, tá? Mas nessa época, são 400 anos. Que lição a gente aprendeu?
Vamos ver aqui, tá? Esse que eu já mencionei na aula anterior, quando a gente falando que o rei Xuanwang precisava saber quantos população, número da pessoa que tem na Terra. Então, isso já envolve, primeira vez, a quantidade enorme de dados. China é enorme, até hoje é isso. Tá? Mas uma coisa, então, terra tão grande, tanta gente, cada região tem seu condição diferente. Então, para a administração e lida com essa quantidade enorme de dados é muito difícil. Antes de você ter um computador, antes de você ter um sistema mais eficiente, essa missão foi sempre muito, muito complicado. Então, não somente da época de Zhou. Essa missão, eu acho que até hoje existe. Só que hoje, com o computador, fica mais fácil. Tá? Mas antigamente, era muito problemática. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a ameaça dos nômades de norte e oeste. Esse problema está muito claro. A segunda problema lida diretamente de um objeto nacional para sempre, Grande Muralha. Então, tem que lidar com Grande Muralha e aí a gente tem quantidade enorme de dados para lidar. E mais a gente tem Rio Amarelo que é cheio de problema. Então, essa situação na China acontece 4.000 anos atrás. Hoje em dia, melhorou alguns, mas o principal, Rio Amarelo, continua. Quantidade de dados não muda. A única coisa que a gente não usa mais é Grande Muralha. Então, entendemos essas questões básicas. Isso pode ajudar a gente a entender no futuro como é que é a história da China lidando. Porque cada vez que a gente fala quando a dinastia acabar, tá? Então, lembra, eu falei que tradicionalmente sempre tem alguma razão básica, o que é o rei ouvir a pessoa errada, sugestão errada. Hoje realmente tem, não há. Tem esse, o Guo Shifu que sugeriu, vamos fazer brincadeira com os vassalos usando a Grande Muralha, tudo bem. Aí, normalmente, ouvir a mulher falou, aí hoje tem mulher também, tem um pausa. Então, cada vez quando a dinastia acabar, se você vê os livros tradicionais chineses sobre história, é sempre ou ouvir pessoa errada, ou tem uma mulher, ou às vezes as duas. Mas isso é verdade ou não? Quando a gente estuda aqui hoje em dia, em um olho mais moderno, então a gente entende todo esse atrás de mulher ou gente errado, o fundo de fundo é porque é ligado com moral este. Esse é um pensamento típico de confucionismo. Mas agora, há problema de nome, tipo, enorme quantidade de dados, ou ameaça dos nômades. Isso tem zero a ver com ética. Não tem nada a ver com quem é certo, quem é errado. Esse é um problema concreto, técnico. Então, você precisa de uma ferramenta para lidar com esses problemas. Quando você não tem essa ferramenta, até hoje a gente está tentando, né? Quando não tem essa ferramenta, esse problema vai continuar, vai crescer, e às vezes dá para a gente controlar, às vezes não dá para controlar. Então, isso é um pensamento básico de estudo chinês chamado macrohistória. Porque tem que olhar a China, a história como inteira. A China não é como muitas civilizações. Não tinha época foi parado, sempre foi uma ligação direta. Mesmo quando a época tinha os nômades, até virou, os chineses também. Tinha épocas onde os nômades que virou contra a China. Mesmo assim, a história geral nunca quebrou. A cultura são iguais, problemas são iguais. Até os mongóis atravessaram grande muralha, continuam tendo que lidar com o problema da China. Então, todos esses problemas lidar, a gente precisa olhar em qualquer dinastia na China, você precisa sempre pensar esses problemas. Ele pode ajudar muito para entender porque tem alguma época o problema parece não é tão grave. Algum momento não dá para controlar. E às vezes parece de muita sorte, às vezes parece um dia que nada deu certo. Então, a gente sabe que, final, claro que Rei Yuan, pessoalmente, ele fez coisa errada. Claro, a gente sabe, esse a gente concorda, não tem nada para discutir, porque realmente toda essa briga de favoritismo, se ele seguindo lei, não deveria ter isso. E por que tem a lei? É exatamente para a ordem. Essa é a ideia, não é? Então, não tem mais ordem, a gente vê o quê? Bagunça. Então, esse é o problema.
Então, quando explicar o caída de dinastia, simplesmente culpar uma mulher ou alguma pessoa que deu sugestão errada, isso é uma explicação, na minha opinião, simplificada. Há problema que é muito maior do que isso. Se você não dá para resolver isso, um dia sempre vai explodir. Então, esse que a gente chama de macro-história. Tá? Estudo chinês é uma grande história. Então, eu sou totalmente nessa escola. Totalmente concordo em estudar história chinesa. Esse é o caminho que dá para você entender melhor e dá para você estudar mais eficiente. Ok? Então, nosso problema. Então, voltamos a ver os livros que eu usei. Que dinastia Xizhou inteiro, a gente usando livro Shanshu, tá? São os documentos oficiais. Aí, Guoyu, Zuozhuan. Então, esses livros, tem um livro, última vez eu já mencionei, que é esse livro, Shi Jing, tá? Clássico da poesia. Esse livro, eu falei, no futuro, a gente vai ver uma coisa, as figuras, eventos importantes na história, não somente acontece com os princesa, príncipe, o imperador. Na China, a gente dá muita importância para poeta, para historiador. Tá? Então, Shi Jing, esse livro, é um clássico. Então, são músicas e poemas mais antigas da nossa história. Eu acho, sim, esse Shi Jing, tá, vamos falar. Shi Jing, Shanshu, esse documento oficial, juntos com I Jing, esses três livros formar a civilização chinesa. Minha opinião, tá? Totalmente. Esse livro é a China, ok? O resto, a gente tem muitas coisas crescendo, mas a base de base, aquele típico chinês, a ideia da China, é nesses três livros. Então, estuda Zhou Chao, mais ou menos a primeira parte de Xizhou, já podemos entender muitas coisas de típica chinês, de caráter chinês. O que é? Esse respeito aos ancestrais, não é? Então, a sucessão de primeiro nascido filho, muito sério. Então, há essa ligação de família. Então, tudo isso, moral e ética, é totalmente ligado com o seu mandado, num ponto de vista de um imperador. Então, esse é formado no dinastia Xizhou, ok? Xizhou. Então, a história fantástica hoje sobre essa brincadeira. E você pode achar muitos filmes, séries de TV sobre isso, tá? E eu acho que é realmente, mesmo se fosse uma invenção que muita especialista é contra essa história. Eles não acreditam, acham que é uma invenção, brincadeira. Mas mesmo assim, eu acho muito interessante para estudar, porque pela primeira vez a gente ouve grande muralha, não é? Os torres para essa história. Aí, claro, mais uma mulher é um gente ruim no sistema que ajudando a dar sugestão errada. Então, a nossa dinastia tinha que balar no meio e a nova capital vai chegar lá, que no Luoyi. Então, época Dongzhou. Quando Dongzhou iniciou, que lembra no finalzinho, esses vassalos que já estavam com muita raiva, voltando para casa, eles não foram salvar o rei na segunda vez. Mas, eu falei, cada um tem sua opinião, cada um tem seu cálculo, cada um tem sua ambição. Então, entre esses vassalos, tem alguns que são bem grandes já. Tipo, tem um é Jingguo, outra temos Luguo e Qiguo. Todo esse nome eu estou chamando eles Guo, país já. Porque no futuro, primeira parte, vai ter cinco feudos, ou 5 reinos levantar. Depois vai ter 7. Então, essas duas épocas, a gente vai estudar como. Vai ser uma história de uma época, vários reinos juntos. E entre eles vai ter muita briga, muitas guerras, e vai nascer muitas figuras. Você vai ouvir o Arte da Guerra, vai ouvir Confúcio, vai ouvir Lao Tzu, Sun Tzu, Mo Tzu, todas essas pessoas que incrível figura que a gente conhece, estava acontecendo nessa época. Por isso eu achei uma época muito animada para a gente aprender, ok? Então, nossa aula hoje, até aqui. Que lembra que o mês que vem, julho, a gente vai ter uma folga. A gente vai pausar um mês
Aí depois voltamos no agosto, ok? 好，então, mais dúvida, gente? Alguém tem alguma opinião sobre a nossa dinastia? E a última coisa eu não falei ainda é os descobertos arqueológicos de sobre Xizhou. Esse vai ser a primeira parte quando a gente voltar no mês que vem, tá? Mas basicamente sobre Zhou Ocidental terminamos hoje. Tá bom? Tá bom? 好的？então, não deu opinião tudo, a gente vai estar